a receitas naturais que uma amiga nutricionista me passou. Chá de espinheira santa, chá de gengibre, chá de orégano, suco de limão, suco de batata doce, tudo o que você pode imaginar. E olha, essas receitinhas até ajudaram a minha mãe, mas ela disse que após algumas horas todo o bolo da garganta, queimação, pigarro voltavam do mesmo jeito. E nesse meio tempo nós descobrimos algo surpreendente sobre um alimento comum na cozinha de 98% dos brasileiros: o tomate. Apesar de ser considerado saudável por muita gente, o tomate e produtos à base de tomate são extremamente prejudiciais para quem sofre com refluxo e devem ser evitados. Isso porque ele contém muito ácido cítrico que irrita e inflama o nosso corpo, causando ainda mais refluxo. Então, depois de descobrirmos isso, eu tirei todos os produtos à base de tomate da cozinha da minha mãe, sempre buscando reduzir cada vez mais os sintomas. Mas eu sentia que não importava quantas coisas eu fizesse, nada parecia funcionar 100%. E após 3 meses tentando de tudo para acabar com aqueles incômodos horríveis que ela sentia, o pior aconteceu. Uma madrugada de domingo, quando meu pai me ligou desesperado, pedindo que eu fosse urgente ao hospital porque a minha mãe não estava nada bem. Bom, eu e meu marido saímos correndo sem entender muito bem o que estava acontecendo. Chegando no hospital, meu pai explicou que a minha mãe acordou no meio da noite, se sentindo sufocada, tossindo, sem conseguir respirar. Na mesma hora, ele ligou para uma ambulância e foi essa agilidade dele que salvou a vida da minha mãe. Pouco tempo depois, os médicos nos contaram que ela teve uma aspiração pulmonar, que é quando o ácido do estômago sobe tanto que vai parar nos pulmões e tranca a nossa respiração. Eles também disseram que isso pode acontecer com qualquer pessoa que tem refluxo por muito tempo. Olha, eu não tenho nem ideia do desespero que a minha mãe deve ter passado. Mas depois de ver o quanto ela estava sofrendo, eu não aguentei. Eu prometi a Deus que eu iria fazer qualquer coisa para tirar ela dessa situação. Então, desde aquele dia, eu comecei a virar noites lendo estudos científicos sobre refluxo. E por ser farmacêutica e ter feito doutorado, eu tinha acesso a vários sites de pesquisa da faculdade. E foram semanas lendo sempre as mesmas coisas que já havíamos tentado. Dietas, remédios, chás, enfim. Eu não conseguia acreditar que essas eram as únicas opções que existiam. Eu confesso que eu pensei em desistir várias vezes, mas era a vida da minha mãe que estava em jogo. Foi então que eu decidi ir à faculdade e pegar livros científicos sobre refluxo, e ainda bem que eu fiz isso, porque nas próximas semanas eu me deparei com um estudo que mudaria tudo. Esse estudo foi feito por um grupo de cientistas e pelo pesquisador Don Daniels, que documentou tudo no seu livro How I Cured My Silent Reflux, ou, traduzindo, Como eu curei o meu refluxo silencioso. Don Daniels foi um pesquisador que sofreu por 15 anos com refluxo até chegar a um ponto que os seus sintomas não podiam mais ser controlados com medicamentos. Insatisfeito com os médicos, ele então começou uma jornada sozinho. E após anos de pesquisa, ele conseguiu eliminar o refluxo para sempre. Olha, eu li esse livro pelo menos umas 5 vezes para conseguir entender tudo que estava escrito nele. E a cada leitura, eu sentia um fio de esperança e uma alegria que eu não sentia há anos. E agora eu vou resumir a parte mais importante para que você não precise comprar, traduzir, tentar entender o livro. Na página 92, eles falavam algo que eu nunca havia escutado antes. Uma inflamação perigosa que parecia ser a grande causadora do refluxo em 93% das pessoas. Então presta atenção porque eu vou te explicar de uma forma bem fácil o que eu descobri sobre essa inflamação perigosa. Bom, depois que a gente engole a comida e ela desce pela garganta, lá no fundo tem uma tampa chamada esfíncter, que abre para que essa comida caia dentro do estômago e possa ser digerida. E depois que a comida passa por essa tampa, ela precisa se fechar na mesma hora, porque assim, esse ácido que digere o alimento não consegue subir e causar aquela queimação horrível na garganta. Esse é o sistema perfeito criado pela mãe natureza para digerir os alimentos. Só que tem um detalhe. Apesar desse sistema sempre ter funcionado muito bem, os cientistas notaram que os casos de refluxo em crianças e adultos só vêm crescendo nos últimos tempos. Então, começaram a fazer testes clínicos com centenas de pessoas e descobriram que, em alguns casos, a tampa do estômago que impede que o ácido volte e suba da nossa garganta estava inflamada e, então, não fechava como deveria. Para entender de onde estava vindo essa inflamação, os cientistas começaram a analisar a rotina dessas pessoas. E não demorou muito para que eles descobrissem que era a alimentação a principal causadora da inflamação dessa tampa.
Isso porque a maioria dos alimentos hoje em dia contém todo tipo de substância que você possa imaginar. Conservantes químicos, aromatizantes, corantes. Vemos grandes indústrias adicionando aditivos químicos para melhorar a cor, a textura, o sabor de 99% das comidas. Experimenta olhar uma embalagem de qualquer produto e você vai ver quantas dessas substâncias ingerimos todo dia sem nem saber. Segundo os cientistas, o motivo desses aditivos das comidas causarem um refluxo é porque eles contêm substâncias que irritam e inflamam a tampa do estômago. Então, no momento que ela precisa fechar 100% e evitar que o ácido volte, ela não consegue, porque está inflamada. E é aí que o refluxo aparece. Há 10 anos atrás, apenas 1% da população sofria desse problema. Mas agora, com o aumento de corantes, aromatizantes e alimentos condimentados, você não acha coincidência que 20% das pessoas estejam sofrendo refluxo? A culpa não é nossa que comemos o alimento. A culpa é das grandes indústrias que fabricam ele. Então, se após uma refeição você começou a sentir um bolo na garganta, queimação, e isso ainda piora durante a noite, significa que alguma substância do alimento irritou a tampa do seu estômago. Então, ela não conseguiu fechar e o caminho ficou livre para o ácido subir. Cientistas chamaram isso de inflamação perigosa. Pois com tantas substâncias sendo criadas por indústrias alimentícias todos os dias, é impossível prever qual comida vai inflamar a nossa tampa do estômago. Por isso que nem mesmo os médicos sabem dizer muito bem o que podemos comer. Então a maioria deles acaba indo pelo caminho mais fácil, nos enchendo de remédios e nos mandando para casa sem muita explicação. Só que esses remédios não ajudam a tampa do estômago a fechar como deveria. Em outras palavras, eles não tiram a inflamação dela. Eu, como farmacêutico, sei bem como funcionam os remédios como o omeprazol e pantoprazol. Eles só foram feitos para amortecer o nosso corpo, dando aquela falsa sensação de que o problema foi resolvido. Mas acredite, se você não corrigir a sua tampa do estômago, o refluxo vai voltar. O mesmo vale para as dietas. Apesar delas funcionarem muito bem, quem aguenta viver com 5 ou 10 alimentos para sempre? Ninguém. Então as dietas, elas podem até ajudar por um tempo, mas no momento em que você comer algo diferente, o refluxo vai aparecer. Então, o que fazer para evitar que o refluxo apareça, mesmo comendo tudo que a gente mais gosta? Bem, existe uma resposta. É um truque caseiro muito simples e leva só 12 segundos por dia para fazer. Uma alternativa que eu demorei semanas para encontrar. Mas cada segundo de pesquisa valeu a pena. Afinal, eu salvei a minha mãe desse problema e devolvi a ela a alegria de viver novamente. Então agora presta bem atenção. Você já sabe que o problema está na sua tampa do estômago. Se ela estiver inflamada e não conseguir fechar como deveria, a tosse começa a surgir, o bolo na garganta aparece. E muitas pessoas relataram sentirem até falta de ar. Isso piora ainda mais quando temos estresse ou ansiedade, quando estamos acima do peso ou quando comemos rápido demais. Pois todas essas coisas fazem com que o corpo produza ainda mais ácido no estômago. E esse ácido vai conseguir subir. Então você precisa corrigir essa inflamação o quanto antes e nos próximos segundos eu vou te contar como fazer isso. Segundo os cientistas, o nosso corpo sofre inflamações a todo momento. Quando tomamos bebida alcoólica, por exemplo, o nosso fígado inflama e temos a ressaca. O mesmo acontece quando comemos alimentos com algumas substâncias químicas. O nosso estômago e a tampa do estômago também inflamam. Essas inflamações são defesas naturais do corpo que sempre vão acontecer. A tampa do estômago sempre vai inflamar quando a gente comer alguma coisa, mas logo depois disso, ela precisa desinflamar para que ela feche e volte a funcionar normalmente. Segundo a pesquisa feita, o único problema das pessoas que sofrem de refluxo é que o corpo delas não consegue remover uma inflamação com facilidade. Então, quando essas pessoas comem alguma comida com corante, conservante ou outra substância, a tampa do estômago inflama e demora para voltar ao normal. Nesse tempo que ela fica aberta, o ácido sobe. Para ter certeza dessa teoria, os cientistas estudaram também pessoas que não sofriam com refluxo, mesmo se comessem de tudo que viam pela frente. Os testes mostraram que essas pessoas se recuperavam de uma inflamação muito mais rápido do que aquelas que sofrem com refluxo. Então, no momento que comiam qualquer coisa, a tampa do estômago inflamava e minutos depois, ela já voltava ao normal. A única diferença entre você que sofre de refluxo e aquela pessoa que come de tudo sem sentir nada é que o corpo dessa pessoa remove a inflamação mais rápido. É só isso. Os cientistas começaram a procurar um motivo disso acontecer. Eles começaram a listar todas as vitaminas do corpo responsáveis por nos proteger de inflamações. Após semanas de testes, eles chegaram em 2 vitaminas naturais que estavam faltando no corpo de quem sofria com refluxo. A primeira delas é a colina.
um nutriente poderoso contra o refluxo, pois tem propriedades anti-inflamatórias que irão evitar que a tampa do estômago inflame e não consiga fechar corretamente. Um estudo de 2004 mostrou que esse nutriente, além de ajudar na redução do refluxo, ele ainda está relacionado a uma série de benefícios para a nossa saúde, como redução do risco de doenças cardíacas, melhora na digestão e até na redução de gastrites e úlceras. Num instante, eu vou apresentar uma forma fácil e barata para você consumir uma grande quantidade desse nutriente. Mas antes, deixa eu falar do segundo composto, a tiamina. A tiamina é uma vitamina que também reduz a irritação nas células da tampa do estômago para que ela funcione perfeitamente sem nenhuma inflamação. Segundo a Universidade UFMG, ela também auxilia no metabolismo, digestão de alimentos e controle do excesso de ácido no estômago, sendo a vitamina perfeita para pessoas que têm refluxo por conta do estresse ou ansiedade. Segundo os pesquisadores, essas duas vitaminas foram encontradas em níveis baixíssimos no organismo de quem sofre com refluxo. Isso pode ocorrer por conta da idade, do estresse e a má alimentação ao longo dos anos. Finalmente, eles descobriram que a chave para resolver o refluxo é regular os níveis dessas principais vitaminas que combatem a inflamação no corpo. Quando eu li sobre as vitaminas necessárias, eu fui à farmácia onde eu trabalho e peguei cada uma delas vendidas separadamente em 2 frascos. No caminho para casa da minha mãe, eu percebi que a dosagem de colina e tiamina era muito menor do que a recomendada pelos cientistas para combater a inflamação causadora do refluxo. Eu confesso que eu já esperava isso, porque eu sei que a indústria brasileira só quer ganhar dinheiro nas nossas costas. Fazia muito tempo que eu estava indignada com a qualidade dos remédios daqui, com efeitos colaterais, fórmulas fracas, mas agora era a saúde da minha mãe que estava em jogo. Foi então que eu mesma decidi criar uma fórmula com essas 2 vitaminas nas dosagens certas para acabar com o refluxo. Eu queria criar uma receita 100% natural, ultra concentrada, que qualquer pessoa com refluxo, azia, gastrite ou problemas de estômago pudesse tomar no conforto da sua casa. E foi isso que eu fiz. Eu comecei tentando comprar as vitaminas de um fornecedor na França, mas eles me disseram que o estoque tinha acabado. A demanda por essas vitaminas puras é tão grande que quase tudo que é produzido é vendido para os Estados Unidos. E eles costumam pagar muito bem por ingredientes concentrados. Mesmo assim, eu usei os meus contatos que eu ganhei após 9 anos trabalhando como farmacêutica e eu consegui pegar uma amostra de cada vitamina para mim na Austrália. Depois de um mês, essas vitaminas chegaram e eu já comecei a trabalhar na minha própria fórmula. Olha, não foi nada fácil. Todos os ingredientes precisavam ser combinados nas proporções exatas para ter o melhor resultado contra o refluxo. Sem uma preparação adequada, toda a fórmula não iria ter nenhum efeito. Então eu fiz muitos testes e após alguns meses de trabalho, eu finalmente encontrei uma fórmula segura. Uma receita 100% natural com esses 2 ingredientes pronta para uso, que eu chamo de truque de 12 segundos. Pois esse é o tempo que leva para você tomar. Eu só quero agradecer a todos os meus colegas que me ajudaram. Foram médicos, farmacêuticos, químicos que passaram semanas comigo em laboratórios para que fosse possível criar essa fórmula. A responsabilidade era muito grande, porque a saúde da minha mãe estava em jogo. Após eu entrar em contato com a Anvisa, não demorou muito para ela aprovar a fórmula. Após algumas semanas depois, a minha mãe estava com a melhor solução que ela poderia ter para o refluxo. E nos próximos minutos você vai saber como você também pode ter acesso a essas gotas. Mas antes, deixa eu te falar como a minha mãe se sentia nos primeiros dias. Bom, ela começou tomando 12 gotas das vitaminas todo dia de manhã. Nos primeiros dias, ela já começou a se sentir melhor, mas disse que ainda sentia a maioria dos incômodos. Então eu pedi para ela continuar tomando as gotas sem errar nenhum dia. Quando a primeira semana acabou, ela me disse que não estava mais tossindo, que a queimação e as dores no peito também tinham quase desaparecido, mesmo depois de jantar ou almoçar. E após a primeira semana, meu pai me ligou e me agradeceu por tudo que eu estava fazendo pela minha mãe. Ele comentou que nunca viu ela dormindo tão bem. E nessa primeira semana, eu pedi para que ela não comesse besteiras, só por precaução. E depois de 15 dias, eu fui visitar os meus pais na casa deles e ela parecia outra mulher. Mais animada, com uma aparência muito melhor. Tudo que ela reclamou naquela semana foram alguns arrotos. Mas aquela queimação no peito e aquele bolo na garganta que ela reclamava tanto, sumiram completamente. Foi aí que a gente decidiu afrouxar um pouco a dieta até o teste de 30 dias acabar. E quando esse dia chegou, a minha mãe não sentia mais nenhuma crise de refluxo. Eu me lembro desse dia como se fosse hoje. Eu levei ela em um rodízio de pizza pra gente comemorar. Fazia mais de 1 ano que ela não comia nenhuma pizza. Eu mal podia acreditar que todo aquele esforço, todas as noites que eu passei acordada, tudo aquilo valeu a pena.
Depois que a minha mãe acabou de tomar as gotas durante um mês, levaram mais 57 dias para que ela começasse a sentir um incômodo de refluxo de novo. Isso mostrava o quão poderosa era a fórmula que eu havia criado. Se apenas um tratamento rápido fez ela ficar quase 2 meses sem nenhum refluxo, o que aconteceria se ela tomasse a minha fórmula por 6 meses seguidos? Não havia como saber, então nós decidimos testar. E desde que ela acabou as últimas gotas desses 6 meses, já foram 246 dias sem qualquer sinal de queimação, bolo na garganta ou pigarro causado pelo refluxo. Depois de ver esses resultados incríveis, eu soube que a minha missão de vida era compartilhar essa receita natural com outras pessoas. Foi então que eu publiquei em um grupo de Facebook como a vida da minha mãe tinha mudado após usar a fórmula por 6 meses. Eu disse que eu precisava de 50 voluntários. E olha, choveu de gente. Foram mais de 300 pessoas pedindo para testarem a minha fórmula. Como eu só tinha o suficiente para que 53 pessoas fizessem o teste, então eu selecionei os casos mais urgentes. E o nosso laboratório mandou um frasco para cada uma dessas pessoas. Olha, sinceramente, aquilo foi muito melhor do que a gente esperava. Dos 53 voluntários que testaram a nossa fórmula, 17 deles disseram que as crises de queimação acabaram com até 7 dias. 19 relataram esse mesmo alívio com até 15 dias. E os outros 17 não tiveram nenhuma crise até o último dia do teste. Você sabe o que isso significa? Que todos aqueles voluntários conseguiram o mesmo resultado da minha mãe. Teve gente que passou 2 ou 3 meses sem refluxo depois do tratamento de um frasco. Outros passaram 5 meses sem a queimação dar sinal de vida. Até agora, enquanto eu gravo essa apresentação para você, eu posso afirmar: não dá pra gente curar o refluxo. Isso é impossível. Quando você comer um alimento com alguma substância química, a sua tampa de estômago vai inflamar. As indústrias nunca vão parar de adicionar esses aditivos nas comidas. A única coisa que você pode fazer é continuar mantendo o seu corpo com as vitaminas que combatem a inflamação. Aí a sua tampa do estômago vai conseguir fechar e o ácido nunca mais vai subir. E você não precisa tomar todo mês, pois a fórmula é tão concentrada que mantém as vitaminas no corpo por muito tempo, mesmo você tendo acabado o tratamento. Com o tempo, eu percebi que não havia nenhuma fórmula parecida até hoje no Brasil. Se eu não desse continuidade a essa pesquisa, as pessoas iriam continuar sofrendo com refluxo. Iriam continuar também nas mãos das grandes empresas que vendem remédios só para anestesiar o corpo. Foi então que eu usei a minha experiência como farmacêutica e melhorei ainda mais a fórmula antes de deixá-la disponível para todos os brasileiros. Eu adicionei extratos dos chás naturais mais usados mundialmente. O primeiro foi o chá de guaraná, conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a aliviar o desconforto causado pelo refluxo e outros problemas estomacais, como azia e queimação. Esse chá também é conhecido por aumentar a energia e a disposição no dia a dia. O segundo foi a laranja amarga, um remédio natural que ajuda na digestão e outros desconfortos estomacais por conta dos seus alcalinizantes que regulam o pH do estômago. O terceiro é o chá de camomila, que acalma não só o estômago, mas também o corpo todo, sendo o ingrediente perfeito para quem sofre com ansiedade e estresse ao longo do dia. Além disso, as propriedades calmantes do chá de camomila também ajudam aqueles que têm dificuldades na hora de dormir. Você percebe o quão poderosa é essa fórmula? Eu e vários especialistas estudamos precisamente cada ingrediente para te ajudar não só com refluxo, mas também com qualquer outro problema de estômago que você possa ter. Após meses de desenvolvimento e pesquisa, eu decidi chamar essa fórmula de Gotas Flux, a única mistura em gotas 100% natural, criada para combater a inflamação na tampa do estômago causada pelas substâncias químicas dos alimentos. Ao acabar com a inflamação, a tampa do estômago vai sempre fechar e o ácido nunca mais vai subir pela garganta. Não é por acaso que eu recebo centenas de mensagens de agradecimento todos os dias no nosso canal de atendimento. Mais de 6 mil brasileiros estão vivendo uma vida normal, sem restrições, graças ao Gotas Flux. Por se tratar de uma composição 100% natural, até hoje não houve nenhum relato de efeito colateral causado pelas gotas. Pelo contrário, todos os dias, muitas pessoas entram em contato dizendo que estão podendo sair para comer e beber com seus amigos sem nenhum medo que as crises e a queimação apareçam, que estão acordando com muito mais disposição, pois conseguem dormir melhor sem o refluxo. E você também pode voltar a viver a vida igual a essas pessoas, mesmo que já tenha tentado todo tipo de tratamento antes. Em alguns segundos eu vou te contar como você pode ter acesso a essas gotas naturais, mas antes deixa eu te contar como você vai usar elas.
Olha, todo dia, quando acordar pela manhã, você vai tomar 12 gotas. Você pode tomar elas com água, suco ou diretamente na boca. Só não precisa se preocupar com o gosto, pois ela é doce, é agradável. Só presta bem atenção quando os ingredientes naturais da fórmula começarem a se acumular no seu corpo. As vitaminas vão começar a remover a inflamação do seu corpo e aí você vai sentir pela primeira vez a queimação desaparecendo e o refluxo ficando mais fraco a cada dia. Eu entendo que essa sensação é maravilhosa e a gente fica super empolgado achando que já é suficiente, que já resolveu. Só que é muito importante que você siga usando até o fim dos 30 dias, mesmo que com 5, 10 ou 15 dias você não sinta mais nada. O que vai fazer com que esse efeito dure e você continue sem sentir o refluxo são justamente os resíduos da fórmula no seu corpo. Então, por favor, não pare no meio do tratamento só porque você não sente mais nada e acha que já foi o suficiente. Por mais que um mês ou às vezes até uma semana já seja o suficiente para aliviar os sintomas do refluxo, saiba que a cada ano as indústrias vão adicionar cada vez mais substâncias químicas nos alimentos que vão continuar irritando a nossa tampa de estômago. Então, faz muito sentido manter as vitaminas no seu corpo para que ele consiga combater essa inflamação. Por isso, nós indicamos escolher a opção com mais frascos. Assim você fica protegido contra o refluxo por muito mais tempo. Os melhores relatos que obtivemos vieram de pessoas que tomaram o Gotas Flux por 6 meses seguidos. Isso acontece pois é impossível saber a quantidade que o seu corpo está precisando das vitaminas e quanta inflamação tem na sua tampa de estômago. Então, o tratamento de 6 meses é o mais garantido para a maioria das pessoas. Bom, agora chegou o momento de você saber como pode ter acesso a essa fórmula poderosa e nunca mais sofrer com refluxo. Olha, eu vou ser muito sincera com você. Eu queria que fosse mais fácil as pessoas terem acesso a essa fórmula em gotas poderosas. Mas a história não é bem assim. A verdade é que o Gotas Flux é especial. Esse frasco em gotas tem vários ingredientes em suas formas mais puras para combater a inflamação que causa o refluxo. Todos esses ingredientes foram estudados precisamente antes de serem adicionados ao Gotas Flux. Saiba que colocar todos eles juntos não foi uma tarefa fácil. Não é à toa que nenhuma outra fórmula do Brasil se compara ao Gotas Flux. E é por isso que cada vez mais as pessoas me mandam mensagens atrás dessas gotas. Muitas delas não aguentam mais sentir aquela queimação que sobe pela garganta. Não aguentam mais passar a vontade de comer tudo que sempre gostaram. E se você ficou até agora, significa que você também precisa de ajuda. Então, somente hoje, durante essa apresentação, você vai receber o maior desconto que já existiu. Se você considerar o quão poderosa é essa fórmula, você entende por que a fábrica e o laboratório que investiram na minha pesquisa estão me pressionando para cobrar no mínimo R$600 por cada frasco. Isso dá R$100 por cada um dos 6 ingredientes concentrados na fórmula. Eu achei isso um absurdo e disse que isso nunca vai acontecer.